nossa gravação. Boa noite a todos, os nossos alunos aí, aqueles que ainda irão entrar, mas os que estão presentes, Bruno, Inara, Guilherme. Nós vamos agora realizar a nossa 12ª aula remota, a nossa aula online, para analisar 2 decisões judiciais que a gente ficou, né, de fazer na aula passada, não deu tempo, e a gente vai estender para essa aula para que a gente possa analisar 2 decisões judiciais e vocês perceberem, né, coloquei até o fundo aí do nosso Supremo, do nosso STF, porque tem uma decisão lá que é do Supremo, é um mandado de segurança lá, cuja liminar foi atendida pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E a gente vai dar uma analisada para saber o acerto dessa decisão, se ela realmente aplica o direito, né, dogmático, qual é a peculiaridade que ela traz. A gente vai dar uma olhada nela e também isso 2 pontas, né? Uma decisão dada pelo STF, ou seja, pela nossa mais alta corte, e uma decisão de um juiz federal, né? Então, da nossa instância inicial. Então, a gente tem o juiz de primeira instância, né, como o primeiro grau, né, de acesso ao judiciário, a primeira instância chamada, e a última instância que é o STF, né, que é a nossa Suprema Corte. Então, a gente tem 2 análises para realizar hoje. Uma, a do juiz federal lá do Ceará, no Ceará, né, refazendo aí para que vocês compreendam bem, a gente tem justiças estaduais dos estados. Tá? Cada estado tem a sua justiça estadual, o seu judiciário estadual. Tá? A gente tem o judiciário da União, né, dividido, né, em Justiça do Trabalho e Justiça Federal. A Justiça Federal, a gente diz assim, a Justiça Federal no estado tal. Ou a Justiça Federal em Contagem. Por quê? Porque a Justiça Federal tem algumas varas aqui. Ela não é de Contagem ou ela não é de Minas Gerais. Ela está em Minas Gerais. Tá? Então é a Justiça Federal em Minas Gerais e lá a Justiça Federal, a vara federal em Fortaleza. Né? Então é um juiz federal que atua na cidade de Fortaleza que deu essa decisão também em liminar, né? Em uma ação civil pública que a gente vai analisar direitinho. Vamos aqui para o nosso material, para que a gente possa esmiuçá-lo de forma detalhada. Acabei apagando aqui sem querer o nosso material. Mas vocês lembram que a gente terminou a nossa aula falando antecipadamente dessas 2 decisões, mas antes de mais nada, passando pelas questões de quais leis ou quais instrumentos normativos ou quais grupos normativos, enfim, compõem a nossa Constituição, né? Então, se alguém pergunta para você, né, qual, pelo menos deixa eu abrir aqui o material para que a gente já possa ver de forma apropriada. Né? Se eu pergunto para você, alguma prova, né, a nossa Constituição ou a nossa norma constitucional, tá? Para colocar assim algo mais abrangente, porque se eu colocar a nossa Constituição, você pode colocar só na sua cabeça que é aquela de 88. Se a gente colocar assim, melhor dizendo, a nossa norma constitucional, ela é constituída ela é constituída, letra A lá, do texto da redação da Constituição ou do texto da Constituição Federal de 88, mais as suas atualizações. Né? Ela é constituída do texto da nossa Constituição de 88, com as suas atualizações, mais a Convenção da Pessoa com Deficiência, né? Mais o Tratado de Marrakech. Tá? Então, o que é que você analisaria frente a uma pergunta que tivesse esses 2 itens? Bem, eu sei que o Tratado de Marrakech e a Convenção da Pessoa com Deficiência foram aprovadas no mesmo método, no mesmo regime de emenda constitucional, com a mesma votação que as emendas constitucionais. Então, o Congresso decidiu internalizar essas normas internacionais
Quais normas, professor? As duas. Tratado de Marrakech, né, mais recente, e a Convenção da Pessoa com Deficiência, né, foi a primeira que entrou com essa qualidade de aprovação de norma funcional. Então, eu tenho esses dois tratados, uma convenção chamada convenção e outro tratado propriamente dito, né? Ou seja, são leis internacionais que o presidente se comprometeu a cumprir e fazer cumprir aqui no Brasil, né? O Congresso aprovou esse compromisso do presidente, só que essa aprovação foi feita mediante votação, né, do mesmo nível de emenda constitucional. Por isso é que a gente assinalou aqui, né, os atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º, inciso 5º. Né? Parágrafo 3º do artigo 5º, melhor dizendo, parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Né? Onde é que ela está? Calma lá, acabou se distanciando, mas eu vou aqui devagarinho, eu chego aqui. Né? Então, para não tirar mais, para não restar nenhuma dúvida, o parágrafo 3º do nosso artigo 5º diz que as convenções ou os tratados, né, convenções e tratados, que tenham direitos humanos, ou seja, que tenham direitos fundamentais da pessoa humana. Professor, por que eles usam direito fundamental uma hora e depois é direito humano? Isso complica, dá uma confusão danada. Qual é essa diferença? Por que uma hora o pessoal chama de direito humano, direitos humanos, e em outra hora o pessoal chama de direitos fundamentais, né? Deixa eu até abrir aqui a nossa Constituição. Porque ora ela é direito fundamental, ora é direito humano. Bem, tecnicamente, gente, aqui em nossa Constituição, vocês estão visualizando, né? Se vocês entrarem lá no Planalto, colocar no Google Constituição, Planalto, vai abrir lá o endereço, e vocês vão visualizar esse início da Constituição, tá? Tem aqui os links para poder facilitar a nossa busca, a nossa pesquisa. Tem um ato das disposições constitucionais transitórias. O que é isso, professor? São aqueles artigos lá no final da Constituição que vão dizer qual a forma de transição da Constituição antiga para a Constituição nova. Tá? Então, por isso que são disposições constitucionais transitórias, para poder regular aquelas relações jurídicas que existiam com a Constituição antiga e que passam agora para uma nova Constituição. Como é que vai ficar isso? Esses atos das disposições constitucionais transitórias, esse ADCT que vai dizer. Logo abaixo eu tenho um ato decorrente do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º. Índice temático, texto compilado, enfim, preâmbulo. E aí a gente já começa. Títulos 1 dos princípios fundamentais, título 2 dos direitos e das garantias fundamentais. Então, esse título aqui, né, que é como se fosse o núcleo da nossa Constituição enquanto direito. Direito da pessoa humana. Então, são direitos e garantias fundamentais. Quando a gente vai para a esfera internacional, a denominação desses direitos são direitos humanos. Tá? Então, direito humano é o direito constituído na esfera internacional. Certo? Se eu tenho um direito humano constituído na esfera internacional, quando eu trago esse direito para cá, certo? Quando eu pego esse direito e trago para o Brasil, o presidente assume o compromisso, depois o Congresso Nacional aprova, certo? Quando o Congresso Nacional aprova, né? O presidente do Senado ali, Senado Federal, é azulzinho, tá? Quando o Congresso Nacional aprova esses direitos fundamentais, quando eles são internalizados como assim, professor? Trazidos para dentro do nosso ordenamento. Então, eles valem no plano internacional. São tratados internacionais, valem no plano internacional. Até que o nosso presidente assuma esse compromisso de dizer que aquele tratado internacional, tá, ele vai valer também aqui no Brasil. É um compromisso. Quem vai decidir se ele vai começar a valer aqui dentro mesmo é o nosso Congresso. Tá? Coloquei a imagem aí do nosso Senado, eu atravessei aqui a Praça dos Três Poderes, vim aqui para o Senado para poder mostrar a vocês. Estou aqui na galeria, está na parte superior, onde a população fica acompanhando os trabalhos. Tá? Então, assim,
Internalizado o Tratado de Direitos Fundamentais, eles tiram a denominação de direitos humanos para se transformar em direitos fundamentais. Certo? Então, é só uma diferença técnica mesmo, de denominação, para que você saiba. Quando você for falar de direitos humanos, já sabe que é internacional. Quando você fala que é direito fundamental, você já sabe que é direito aprovado, direito humano aprovado pelo Congresso. Portanto, está valendo aqui dentro. Se está valendo aqui dentro, é direito fundamental. Enquanto é tratado e vale só no plano internacional, vale lá fora, é chamado de direitos humanos. Então, tem os tratados de direitos humanos, que estão lá fora, e tem os tratados que foram internalizados no Brasil, transformando esses direitos do plano internacional para direito brasileiro. A partir do momento que o Congresso aprova, vira direito brasileiro. É o mesmo direito do tratado que está lá fora, mas a gente internalizou, colocou para dentro do nosso ordenamento. Então, faz parte da nossa construção, do nosso ordenamento jurídico. Ok? Até aí, beleza? Esse resuminho aqui é importante para a gente não deixar dúvida nenhuma, tá? Sim. Então, esse parágrafo terceiro aqui não existia na nossa Constituição de 88, não existia, e ele só entrou para o texto constitucional, ele só foi incluído, né? Por isso eu estou sublinhando aqui na tela, né? Pela emenda constitucional 45 de 2004. Então, só em 2004, esse parágrafo entrou para o nosso texto constitucional. Então, ele foi acrescentado. Então, existem três formas da gente mexer na nossa Constituição. Por essa inclusão na emenda constitucional, a gente coloca um texto e cola dentro do texto da nossa Constituição. Acrescenta, né? E existe a forma, né, desse artigo 6º aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o texto original. Aí, por uma emenda constitucional, eu troquei por esse. Né? É como se eu apagasse e substituísse. Aumentando, né? Eu estou acrescentando aqui. Mas trocando um parágrafo, aliás, um artigo pelo outro. Aí eu mudei novamente, apaguei o anterior e coloquei esse. E agora, mais recentemente, em 2015, eu apaguei esse que está sublinhado e coloquei esse aqui no lugar. Tá? Então, sempre quando vocês abrirem a página do Planalto e tiver esse riscadinho aqui, é porque esse artigo foi substituído por outro. Tá? Ou que o aumentou, normalmente aumenta. Tá? Quando é direito constitucional, normalmente aumenta. Ou então ele troca, tá? Um texto por outro. Então, existem essas duas formas em que a gente mexe no texto da Constituição. Uma hora incluindo, como é o parágrafo 3º, aqui que a gente está sublinhando. Outra hora é substituindo, certo? Aqui eu apago e colo, né? E lá apenas eu acrescento, certo? E existe a terceira forma. Qual é a terceira forma, professor? É essa forma aqui de eu aprovar Tratado e Convenção Internacional sobre Direitos Humanos do mesmo jeito que eu aprovo as emendas constitucionais. Como é que eu aprovo a emenda constitucional? O Congresso, as duas casas do Congresso, né, que é Câmara dos Deputados e Senado Federal, as duas casas, os integrantes lá, os deputados e senadores, têm que votar 2 vezes esse tratado e tem que ter na votação a quantidade de 3/5 deles aprovando. Se eu tiver esse quórum, né, eu trago esse tratado e essa convenção para dentro do meu ordenamento jurídico, mas com a qualidade de emenda constitucional. Então, eu acrescento todo esse texto, certo? Cadê o texto, professor? Está aqui, né? Foi aprovado pelo Decreto Legislativo 186 de 2008, né? Que aprovou a convenção. Como ele aprova a convenção no rito de emenda constitucional, melhor, professor do cabelo. Ela... Como? O microfone de alguém está aberto, professor. Não foi pergunta não aí? Tá, continuando. Não. Então, eu tenho todo esse texto daqui para baixo, tá? Com todo esse preâmbulo, fazendo considerações. Aqui a Convenção sobre a Pessoa com Deficiência, ela vai falar na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal de Direitos Humanos, nos pactos internacionais sobre direitos humanos, né? Aqui as características dos direitos humanos, né? Nos pactos internacionais, ó, econômicos, Pacto Internacional de Direito Civil,
Convenção Internacional sobre a Eliminação de toda forma de discriminação racial. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que essa aqui originou a Lei Maria da Penha, né? Convenção contra a tortura e outros tratamentos de penas cruéis, desumanas ou degradantes. Convenção sobre o Direito da Criança e Adolescente. Essa aqui originou o nosso ECA, né? Nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos e de todos os trabalhadores, né? Daí a gente tem e membros de suas famílias. Então ele vai relacionando todos esses tratados. Então ele relaciona muita coisa aqui, né? Como se fosse, olha, isso aqui é a base, né? Para que a gente pudesse construir essa Convenção dos Direitos Humanos sobre a pessoa com deficiência, né? Então eu tenho todo esse inicial, todo esse texto aqui, que é o texto da convenção, tudo isso aqui, ó. Comecei a convenção, artigo 1º, e aí eu tenho toda. Nota que a estrutura dela é diferente dos nossos códigos, né? Tá? Porque isso aqui é redação, técnica de redação para os tratados internacionais, que é diferente da técnica de redação das nossas leis, da nossa Constituição. Então, percebe que o texto é muito grande, ó. Certo? O texto dessa convenção da pessoa com deficiência é muito grande. Ok? Então, como é que eu iria fazer para colocar esse texto todo da convenção dentro da minha Constituição? Não dava. Tá? E qual é a técnica que eu uso, né? Eu pego o texto da minha Constituição e colo o texto, tá? Colo um texto como se fosse uma apostila, que eu pego, tiro aquele espiral e coloco outro calhamaço aqui embaixo. Tá? Então, o meu texto constitucional, a minha norma constitucional, ela é constituída de 3 textos. Tá? A minha Constituição de 88, com as suas alterações, tá? A minha Convenção da Pessoa com Deficiência e o Tratado de Marrakech. Então, são 3 textos que juntos, agora, formam o meu texto constitucional. Ou a minha Constituição, a gente pode dizer assim, alargada. Tá? Que não é mais aquele textozinho originário que recebeu acréscimos, né, modificações, atualizações, mas é esse texto e mais esses 2 outros textos, que é essa aí, Convenção da Pessoa com Deficiência e o Tratado de Marrakech. Ok? E a gente sabe que através... Tudo bem? Tudo jóia, Sábio. Seja bem-vindo. Obrigado. Se porventura, nesse Tratado de Marrakech, que foi um exemplo, um país qualquer, porque é um tratado mundial, né? Um país qualquer, ele, porventura, não quiser aderir a todas as cláusulas que estão nesse Tratado de Marrakech. Ele julgar que uma cláusula ou outra, ele não quer aceitar. Aí, como que ele faz? Ele pode aderir em parte dele? Todo o tratado, né, toda a Convenção Internacional, Salvo, ela tem um protocolo facultativo, que é a livre adesão do Estado para se comprometer a cumprir esse tratado dentro das suas fronteiras, ou seja, no seu território. Ou seja, obrigar todas as instituições e todos os servidores públicos daquele Estado a cumprirem esse tratado. Tá? É facultativo. Você assume que vai cumpri-la se quiser. Agora, depois que você assume o compromisso, é próprio do seu direito que o Congresso aprove, porque o Parlamento é que dá a última final sobre o ordenamento jurídico. Então, o presidente, que é o chefe do Estado, ele se compromete com a comunidade internacional, dizendo que aquele tratado vai ser aplicado aqui no Brasil. Para isso virar lei, esse compromisso do presidente, para virar lei, portanto, para virar um compromisso mesmo efetivo, para que todas as instituições sejam obrigadas a cumpri-la, o executivo e o judiciário, sobretudo, para que eles sejam obrigados a cumprir, o parlamento tem que aprovar. Depois que o parlamento aprova, pronto, passa a ser direito interno, passa a ser direito como qualquer outro direito aqui. O tratado chega, né, inclusive com mais força do que lei. Se a lei do Código Penal se confrontar com a lei
com a lei do Código Civil, enfim, qualquer código, se confrontar com um tratado, ele perde. Porque hierarquicamente o tratado é superior. Por que é superior, professor? Esses dois, aí nem se fala, porque esses dois têm nível constitucional. Então, eles ganham de tudo. Tá? Pode colocar qualquer lei aí que, se confrontar com ele, perde. Por quê? Porque tem nível constitucional. Os outros tratados, eles têm nível abaixo. Os outros tratados de direitos humanos que não são aprovados como o rito de emenda. Tá? Porque os tratados aprovados com rito de emenda só são esses dois aí. O da Convenção da Pessoa com Deficiência e o Tratado de Marrakech. Só esses dois têm nível constitucional. Os outros tratados que foram aprovados, que são de direitos humanos, eles são hierarquicamente abaixo da Constituição, mas eles também ganham das leis. Tá? Quando vocês forem chegar em direito 3, direito constitucional 3, lá no terceiro período, vocês vão ver isso bem direitinho. Que é a história da prisão por dívida. A nossa Constituição, eu vou colocar aqui, já estou falando mesmo, já vou aqui antecipar aqui a festa para vocês. Né? Depositário. Cadê? Ô, Jesus. É na Constituição. Tá. Repara aqui, ó, nesse inciso. 67. Certo? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim, professor. O que é que ele vai dizer? Ó? Não haverá prisão civil por dívida. Salvo, qual é a exceção que a Constituição traz? A nossa Constituição de 88 traz. Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário. Então, é inadimplemento, né, dívida, voluntária e inexcusável de obrigação alimentícia. Obrigação alimentícia todo mundo sabe, né? Pensão alimentícia. Então, se for pensão alimentícia atrasada e a pessoa atrasa voluntariamente, né? E não há desculpa por esse atraso, ele pode ser preso. Certo? Ok? Ok. Beleza? E a nossa Constituição traz a possibilidade da prisão do depositário infiel. Então, a nossa Constituição permite 2 casos de prisão civil. A dívida de alimentos, né? E a do depositário infiel. O que é depositário infiel, professor? É assim, eu comprei um carro, não consegui pagar. Aí o banco processa para fazer a busca e apreensão do carro, para poder vender, né? E poder quitar a dívida que eu tenho. Né? Porque o carro fica comprometido, né, nesse empréstimo que eu fiz. Caso eu não pague, o banco pode apreender o carro, certo? Para livrar essa dívida que eu tenho. Ok? Só que o nosso pacto de direitos civis, né, o Pacto Americano de Direitos Civis, chamado Pacto de São José da Costa Rica, ele não permite outra dívida, tá? Que não, aliás, ele não permite outra prisão que não seja a da pensão alimentícia. Nesse tratado, ele diz que só vai ter prisão civil se for por pensão alimentícia. Ele não permite a prisão do depositário infiel. Ok? Até aí tudo bem? Sim, ok. Tá. Só que o nosso Código de Processo Civil anterior, né? O novo não, já foi atualizado, mas o anterior, ele previa a possibilidade de prisão do depositário infiel. Então, o depositário infiel é preso. Ou seja, o banco entra com um processo contra mim para buscar e apreender meu carro. Como não tem depósito para receber o carro, eu fico no compromisso de continuar com o carro, né, e entregá-lo quando for chamado. O que é que o pessoal fazia? Vendia o carro. Mesmo com o compromisso frente ao juiz de entregar esse carro. O que é que o juiz fazia? Prendia a pessoa. Até a pessoa pagar a dívida. Certo? Porque ele assumiu que iria ser um depositário do carro. Pode deixar o carro comigo,
que eu garanto, que eu entrego. Ok. Só que ele foi infiel. Ele vendeu, ele se desfez, fez alguma coisa. Ele era preso. Foi alegado que não pode prender por causa lá do tratado, né, que está valendo. E aí, né, julgou-se que o tratado era superior ao Código de Processo Civil e, portanto, o judiciário não poderia prender o depositário infiel. Certo? Ok? Tudo bem, gente? Ok. Sim. Tá. Isso aí vocês vão ver bem direitinho em Constitucional 3, tá? Prosseguindo, a Convenção da Pessoa com Deficiência forçou o Brasil também a criar essa lei, a 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Foi essa lei aqui, baseada também na nossa convenção, né? A convenção é lei geral igual à Constituição. Para aplicar essa lei maior, para aplicar essa Constituição, para aplicar esse tratado, lembra que eu falei já nas nossas aulas, necessita da criação de uma lei para melhor detalhar como é que vamos aplicar essa lei constitucional. Então, a gente tem na Constituição a parte penal, né? Para que a gente aplique a parte penal, a gente tem que ter o Código Penal. A gente na Constituição tem a parte civil, para poder aplicar essa parte, a gente precisa do Código Civil. E da mesma forma, para a gente poder aplicar a Convenção da Pessoa com Deficiência, que tem estatura constitucional, a gente precisa de uma lei, que é essa lei aí, certo? Ok? E o que isso, né, repercutiu também em outras leis? A gente vai no Código Civil e já percebe, já no começo, quando vai falar sobre a capacidade, tá? Que o nosso Código Civil, apesar de ser novo, de 2002, ele já sofreu alteração em razão dessa convenção, né? Que originou essa lei. Está aqui a lei, ó. A Lei 13.146, que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e modificou, tá? Esse parágrafo 3º aqui, esse artigo 3º do Código Civil. Certo? Por quê? Porque não se possibilita, né, uma pessoa com deficiência cognitiva mental ser absolutamente incapaz. Certo? Então, vamos corrigindo aqui, ó. Fomos corrigindo o Código Civil. Tá? Ok? Então, essa é a repercussão no Código Civil daquela nossa entrada da convenção no nosso ordenamento jurídico e da criação dessa lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Certo? Então, isso rendeu, né, esses dois acréscimos da nossa Constituição, que é a Convenção e o Tratado de Marrakech. Até aí, ok? Ok. Ok. Beleza. Então, a gente tem dois casos aqui, duas decisões judiciais, para poder analisar e poder verificar o acerto de cada uma. Primeiro, para que vocês... Aí eu coloquei lá, tá, no nosso material, o texto, tá, dessas decisões. Oxi. A gente pode analisar cada parte dela, porque eu colei lá no nosso material. Então, tá lá direitinho para vocês verem. Tá? Mas a gente pode ir direto na decisão. Tá? Então, como é que se estrutura, gente? Igual ao trabalho que vocês estão fazendo, né? Como é que é a estrutura de uma decisão judicial ou de uma peça judicial? Tá? Tanto de um pedido inicial, como de contestação, como lá da sentença ou da decisão liminar. Certo? Essa decisão aqui, né, de princípio, né, liminar, tá? Ela é chamada concessão de tutela de urgência. Então, o nome é tutela de urgência. Vocês vão ver também em processo. Isso aqui é só, estou antecipando para que vocês tenham noção de como isso é feito na prática, como o direito é aplicado na prática. Tá? A pessoa entra com a petição inicial, né? Essa petição inicial vai criar um número, vai receber um número. Tá? O nome da ação inicial é essa aqui, ação civil pública. Tá? Ela tem natureza civil, ok? E essa ação civil pública é uma ação constitucional. Tá? Vocês vão ver lá também, né, tanto na Constituição como no Código de Defesa do Consumidor. Quem é que entra com esse processo, professor? Quem entra com o processo é o Ministério Público Federal,
atuando lá no Ceará, e o Ministério Público do Estado do Ceará. Tá? Eles juntos entraram com a ação civil pública, com esse tipo de tutela de urgência, né? Porque não pode esperar, por isso é urgência, contra a União Federal, ou seja, contra o Executivo Federal, né? E contra a empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar LTDA. Essa empresa aqui, ela faz a importação de material hospitalar, né? Material médico e hospitalar. Né? O que aconteceu? O Estado do Ceará e a Prefeitura têm contrato com essa empresa para importar equipamento médico. Ok? E essa empresa recebeu do Ministério da Saúde um ofício dizendo que todos os equipamentos importados deveriam ser remetidos para o Ministério da Saúde. Tá? Então, a empresa não deveria entregar esse material para o governo do Estado do Ceará e para a Prefeitura de Fortaleza. Mesmo que eles é que tenham comprado através de contrato e tudo. Certo? Aí, o que é que o juiz tem que fazer frente a esse pedido? Ele vai ter que relatar. Certo? O que é relatar, professor? Olha, ele vai contar o que é, né? Ele vai contar o que é que diz esse pedido inicial feito por esses dois Ministérios Públicos, né? O Ministério Público Federal no Ceará e o Ministério Público do Estado do Ceará, certo? Um Ministério Público Federal e outro estadual, ok? E aí ele vai contar, em resumo, certo? O que esse pedido inicial contém. Até aí, entendido? Sim. Então ele começa. A parte autora, quem é a parte autora? Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Tá aqui. Né? Alega que o procedimento administrativo, né, que embasa a presente demanda, a presente ação, né, foi instaurado, foi iniciado com vistas ou com a finalidade de acompanhar o enfrentamento da situação de emergência decretada pelo governo do Estado do Ceará em decorrência da pandemia, com possível colapsamento do sistema público de saúde estadual. Com método de conhecimento deste juízo, ou seja, né, do juiz federal, o mundo atravessa uma pandemia em decorrência do novo coronavírus, causado pela doença tal, tendo sido declarada emergência em saúde pública a nível internacional. O Congresso Nacional, por meio do decreto, né, publicado tal, reconheceu, para os fins das leis tais, a ocorrência do estado de calamidade pública. No estado do Ceará, também se reconheceu inicialmente situação de emergência, por meio do decreto, e em seguida, estado de calamidade pública. Então, o juiz vai começando a contar a situação, certo? O mesmo foi feito quanto ao município de Fortaleza, pelo mesmo princípio, né? O prefeito pede e o parlamento concede, tá? Através do decreto legislativo, aprovou o pedido lá do prefeito, reconheceu o estado de calamidade pública na municipalidade. Desse modo, várias medidas estão sendo adotadas a fim de salvaguardar a saúde e a vida da população. Isso está sendo feito também em Minas Gerais, né? Por óbvio. Ok? Pelos entes públicos citados, o que está sendo permanentemente acompanhado pelos Ministérios Público Federal e Estadual. O cara errou aqui, né? Ó. Certo? Entre as quais o incremento do número de leitos de UTI na rede pública. Nesse sentido, veiculou-se notícia na mídia local e nacional de que o primeiro estado da federação a ter o sistema de saúde colapsado foi o Ceará. Beleza, ou seja, ele está falando isso para dizer a necessidade dessa compra ou a necessidade dessa urgência. Ok? E notícias com esse mesmo teor vêm sendo reiteradamente divulgadas pela imprensa. Tá? Que tem acompanhado a difícil batalha enfrentada pelos pacientes e seus familiares. É importante ter em mente, ademais, que o Ceará foi o primeiro, aí ele diz a realidade toda, né? Aí, por meio de um contrato, o contrato número tal, ambos firmados com a denominada empresa tal, isso feito lá no dia 7 de outubro de 2019, respectivamente, os ventiladores pulmonares, os quais não foram entregues por intervenção do Ministério da Saúde. Os valores relativos aos citados contratos foram empenhados, ou seja, foram pagos,
E, né, também a Secretaria Municipal de Fortaleza informou em reunião realizada tal. Aí ele vai relatando toda a forma de aquisição desse material, certo? Colocando valores e tudo. Aí ele fala, ocorre que, em todos os casos, apesar dos regulares empenhos, a empresa está se recusando a entregar os produtos contratados sob o argumento de que o Ministério da Saúde, por meio do ofício tal, teria requisitado que toda a produção existente, bem como aquela a ser produzida, certo? Nos dias subsequentes, tal, fossem destinados exclusivamente ao atendimento da demanda do Ministério da Saúde. Até aí, ok? Ok. Tá. Ou seja, eu tenho uma disputa. O Ministério da Saúde quer os equipamentos. E o Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza dizem que não. Nós contratamos, nós pagamos o equipamento. Ele tem que ficar aqui no Ceará. Não tem que ir para Brasília para o Ministério da Saúde decidir para onde é que eles vão. Tá? O Ministério da Saúde é que faça também as compras que ele julgar necessário. Então, esse é o argumento. Tá? Ele fala que é uma situação de emergência para poder justificar por que ele está decidindo tão rápido. Tão rapidamente, né? Por que ele está decidindo tão rapidamente esses pedidos. Ok? Aí ele vai concluindo. Desta forma, no entender do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Ceará, não existiria fundamento plausível para a empresa negar-se a cumprir o contrato firmado com o hospital lá e a Secretaria de Saúde. Tá? Aí ele vai dizer por quê. Isso tudo o que as duas partes alegam. Certo? Ok? Beleza, gente? Beleza, Roberto. Beleza, professor. Tá. Aqui ele vai dizer o Código de Processo Civil. Caralho! O quê? Ele também tem machucado! Oh. Boa. Opa, o clima tá quente aí, hein? Calma lá, hein? Então, assim, gente, para o juiz, tá, se manifestar, ele tem que dizer por que ele pode decidir. Ele vai dizer assim, olha, eu sou o juiz da causa, eu posso decidir, mas eu vou decidir segundo o quê? Ele vai dizer, olha, o Código de Processo Civil, lá no artigo 300, ele vai falar sobre a tutela de urgência e dizer como é que pode ser concedida pelo juiz. Aí o Código de Processo Civil vai listar lá qual é a forma do juiz, né, agir nessa situação. Ou seja, o juiz vai dizendo, olha, o Código de Processo Civil diz que eu posso e tenho que agir nesses termos. Certo? Então ele vai construindo, né? Ele diz que já tem a permissão da lei para agir assim, tá? Ele vai construir o fundamento dele, certo? Aí ele vai construindo, né, informações e decisões, né, veiculados por sites jurídicos, né? Lembra que eu sempre peço para vocês olharem o Conjur, tá? E ele vai dizer também que nessa situação, nesse mesmo pedido, tem outros semelhantes. Aí ele vai colar toda uma decisão, o tal copia e cola, né? Para dizer, olha, eu não estou entendendo, eu não estou decidindo, né? Sozinho não. Essas decisões, esses entendimentos já estão sendo feitos Brasil afora. Então eu vou mostrar para vocês aqui na minha decisão uma outra decisão, né, que trata da mesma questão. Aí ele cola toda a decisão aqui, ó. A decisão vem bem coladinha aqui. Ele coloca em itálico para dizer que isso aqui não é dele. Isso aqui é feitura escrita de um desembargador. Tá? Mas ele cola aqui e diz, entre aspas, né, que essa decisão foi tomada. E é uma decisão parecida com esse pedido que os Ministérios Públicos lá do Ceará estão fazendo. E para não deixar dúvida, ele também traz uma outra decisão, tá? Isso decidido no STF. Aí ele não coloca toda a decisão, ele coloca só o resumo dela. O resumo é chamado de ementa, tá? Ele coloca a ementa dessa decisão tomada, tá, lá pelo STF. Certo? Ministro aqui, Celso de Mello. Ok?
é uma decisão do Estado que veio lá do Maranhão. É a mesma situação. O Ministério da Saúde querendo receber os equipamentos que o Maranhão comprou, o Maranhão entra na Justiça e recebe esses equipamentos por ordem do Supremo. Nessa decisão nossa aqui, é inicial, então o juiz vai fundamentando a sua decisão. E ele vai falar, como é óbvio, né? Se trata de direitos à saúde, ele vai dizer, né, o que é que está por trás desse direito à saúde. Aí ele vai colocar que isso está previsto na nossa Constituição, tá? Configura direito fundamental à saúde, um direito de segunda dimensão, aí vocês vão ver também direito fundamental 3. Ele vai dizer onde é que está na Constituição esses direitos, tá? Ele vai tratando, né, como direito fundamental social, e ele vai explicando como esse direito tem que ser aplicado, certo? Ok? Aqui ele vai colocando a legislação, as leis, né, que tratam da organização do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, se eu tenho uma lei na minha Constituição, um direito na minha Constituição que assegura, eu vou ter que ter uma lei dizendo como é que ela vai ser efetivada. Do mesmo jeito do Código Penal, do mesmo jeito do Código Civil, aqui no direito à saúde eu vou ter lá uma lei que trata da organização do Sistema Único de Saúde. Do mesmo jeito da educação, vai ter uma lei lá também, tá? E aí ele vai explicando direitinho o que é que essa legislação diz. Por que ele tem que fazer isso, professor? Ora, lembra que o juiz, ele só pode, né? Agora eu já saí, lá do Senado com a decisão lá do tratado, né? E estou agora no Supremo, né? Então vou mudar aqui a nossa imagenzinha, lógico, né? Certo? Então, o juiz, para decidir, ele tem que dizer que ele está decidindo pautado na lei, sob os fundamentos, né, que a lei aponta. Por isso, ele diz, olha, se for direito à saúde, você tem que decidir desse jeito. Mas para você decidir de forma rápida, que é aquela tal lá tutela de urgência, para você decidir rapidamente, você está autorizado a fazer isso, a decidir rapidamente, porque está lá no Código de Processo Civil, artigo 300. Então percebe que o juiz ele só pode se movimentar conforme a lei. Dá para perceber isso de forma clara? Não tão clara. Como assim não tão clara? Tá? Eu estou dizendo que a mesma coisa que o Ministério Público lá do Ceará quer, tá? Já está sendo decidido em outros locais. Então, o que o Ministério Público lá do Ceará quer não é uma novidade. Em outros locais do país, também há processos nesse mesmo sentido, certo? Aí ele coloca, eu tenho inclusive uma decisão aqui que eu posso utilizar para mostrar que é uma decisão tratando do mesmo assunto, certo? Que é lá do Maranhão, tá? Mas aí ele coloca uma decisão dessa e, por fim, coloca essa outra decisão do mesmo assunto também, tá? Que o STF decidiu. Então, ele quer dizer assim, ó, olha, esse pedido que o pessoal do Ceará está fazendo, né? Outros juízes já decidiram favoravelmente, né? E é a mesma situação, é o mesmo caso, só que é em local diferente, tá? Então ele vai dizer assim, olha, então esse pedido aí não é novidade. Esse pedido aí já está sendo feito em outros locais e o judiciário dos outros locais já estão concedendo esse pedido. Inclusive o STF também já está concedendo esse pedido. Então eu, juiz que estou analisando esse pedido do pessoal do Ceará, já fico mais tranquilo. Opa, não é uma decisão nova. A primeira do país, né? É uma decisão que os outros juízes já tomaram. Aí o que é que eu faço? Bem, eu vou ver como é que esses outros juízes decidiram para que eu melhore a minha compreensão de como é que eu devo decidir esse pedido lá do Ceará. Ok? Para melhorar esse meu entendimento, eu vou atrás de outras decisões que são iguais, que têm esse mesmo problema
a ser definido. Até aí, tudo bem? Tudo. Tudo bem aí, Bruno? Salve. Tudo. Ok, Tá né? tudo bem, Roberto. Tranquilo. Tá. Aí ele vai dizer, olha, eu tenho o mesmo pedido sendo decidido em outros tribunais, por outros juízes. Então eu já fico mais sossegado, tá? Só que aí eu tenho que fundamentar a minha decisão, certo? Eu já disse lá no começo, tá? Que essa tutela, essa urgência é permitida pelo Código de Processo Civil. Então a lei do Código de Processo Civil permite esse tipo de pedido. Então, se o pessoal do Ceará está pedindo, conforme esse artigo 300 do Código de Processo Civil, então eu, juiz, posso analisar. Lembra que o juiz só vai poder analisar esse pedido do pessoal do Ceará porque o Código de Processo Civil permite. Então, ele se mexe primeiramente olhando para o Código de Processo Civil. Porque ele pergunta para a lei, eu posso decidir isso? O processo civil diz que ele pode, certo? Aí ele coloca isso aqui para não deixar dúvida. Até aí, beleza? Beleza. Certo? Beleza. Aí ele fala, olha, eu posso decidir assim, com agilidade, com rapidez, de forma liminar, tá? Mas como é que eu vou decidir? Bem, o pessoal já está decidindo. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui na minha decisão as outras decisões que os outros judiciários estão tomando. Tomando com base nesse mesmo pedido, só que está sendo feito em outros estados, certo? Aí ele coloca na decisão dele para dizer assim, olha, eu não estou tomando decisão que é uma novidade. Não é novidade. Os outros juízes já estão decidindo esse tipo de causa. Aí ele vai dizer assim, ó, até o STF já decidiu. Então esse tipo de pedido não é novidade. Beleza? Repara aqui, ó, que primeiro, eu posso decidir, porque eu sou juiz, lembra? Eu sou servidor público, eu só posso fazer aquilo que a lei determina. Beleza? Ok, gente? Ok. Bruno, Salve. Ok, Roberto. Então, se eu só posso fazer aquilo que a lei determina, eu já vou atrás da lei para saber se ela permite que eu faça isso. Aí eu vou dizer lá, olha, o artigo 300 lá do Código de Processo Civil diz que eu posso. Então eu vou analisar. Beleza. Estou autorizado? Estou autorizado. Aí eu vou dizer que outros juízes estão decidindo na mesma situação. Eu já fico mais sossegado, porque eu não estou recebendo um pedido inovador, um pedido novo. Tipo assim, nossa, eu sou o primeiro juiz a receber uma causa assim no Brasil. Não é não. Outros juízes já estão analisando. Para eu deixar isso claro para todo mundo, eu coloco na minha decisão. Tá? Eu apenas não digo que os outros juízes estão decidindo assim. Para não ter dúvida, eu coloco a decisão na minha decisão também. É tanto que ele copiou e colou. Certo? E copiou e colou também essa ementa aqui lá do Supremo. Tá? Então, o pedido não é uma novidade. Os outros juízes já estão decidindo. Só que ele, mesmo assim, gente, ele tem a necessidade de dizer que a decisão dele é pautada na Constituição. Então, esse direito está na Constituição. Direito à saúde. Artigo 196, artigo 200. Tá? E esses direitos à saúde da Constituição estão pormenorizados, né, pela Lei 8.080, que é a Lei de Organização do Sistema Único de Saúde. Então, repara que ele vai dizendo, passo a passo, quais são as leis que permitem a ele tomar essa decisão. Primeiro ele diz, olha, eu posso me mexer aqui, eu posso analisar esse pedido? Posso. O Código de Processo Civil diz que eu posso. Ótimo. E esse direito que eles estão pedindo aí, o pessoal lá do Ceará, esse direito está onde? Aí ele vai fundamentar, olha, esse direito está na nossa Constituição, lá no artigo 196, 196 até os 200. E esse direito lá da nossa Constituição está detalhado, tá, na lei do nosso Sistema Único de Saúde. Que lei é essa, professor? Que eu estou curioso. A Lei 8.080 de 1990. Tá? E ele vai a todo tempo, ó, dizendo
qual é a parte da lei, né, que vai garantindo esse direito. Beleza? Até aí, ok? Roberto, ok. Mas deixa eu te perguntar, Roberto, Ah, quando o juiz do STF ele se baseou, ele mencionou aí as leis, mencionou lá sobre a parte da lei que fala do SUS, mas ok. A União também, quando ela pegasse esses respiradores, não era para o mesmo uso, não ia também usar nas pessoas, não ia se basear na mesma exato. lei do SUS, porém, em vez de ser só para o estado do Ceará, ia ser em âmbito nacional para os outros estados também. Porque até então ele não mencionou, falando assim, não, é do direito do Ceará, porque foi o Ceará que comprou e o Ceará pagou. Ele não mencionou isso ainda. Até então ele está se baseando numa lei nacional que pode se aplicar para todo mundo, para todos os estados, não somente no Ceará. Exato. Mas ele não disse isso ainda, né? Ele vai passo a passo, certo? Ok. Ok? Aí ele vai dizer, olhe, o tratamento objetivo tal, aí ele cita um doutrinador, que no caso também é ministro do Supremo. Ele vai dizer que lá na obra A Constituição do Brasil, Interpretada e Legislação Constitucional, vai dizer sobre a dignidade da pessoa humana. Aí ele, o juiz, percebe aí, ó, o juiz, ele vai citar uma obra, um livro, sobre esse assunto. Percebe que o juiz, ele não é presunçoso no momento de dizer que ele entende assim, por isso basta. Não, ele não pode fazer isso, porque isso seria presunção da parte dele e o argumento dele ficaria muito frágil. O que é que ele faz? Ele diz que os outros juízes estão decidindo assim, o Supremo decidiu assim, na parte do livro tal, aí ele coloca o livro, está aí sublinhado, diz que a dignidade da pessoa é um valor, aí ele vai dizer, né? Não sou eu que estou dizendo não, gente, eu, juiz federal. Quem está dizendo isso é o livro do autor tal, certo? Então ele vai construindo esse entendimento baseado não no que ele acha sozinho, mas ele usa o que os outros também estão compreendendo para fortalecer o argumento dele, certo? Para não dizer que o juiz entendeu sozinho, não citou ninguém porque ele é o fodão, tá? Ele próprio se basta intelectualmente, não. Ele depende da compreensão de outros pensadores, tá? Aí ele traz isso para a decisão dele. E aí, viu, Sábio? Aí ele vai passar a fazer relação desse contrato, percebe que é um contrato de 2019, né? Que em razão das problemáticas está sendo entregue agora. Você pode pensar, não, professor, mas é o mesmo direito que o Ministério da Saúde alega. Realmente concordo com você, e ele vai dizer também que realmente é. Só que tem um porém. Não foi o Ministério da Saúde que, ou seja, não foi a União Federal que realizou essa compra através desse contrato. Tá? Quem realizou essa compra através desse contrato foi o Estado. E os estados podem fazer isso mediante a sua autonomia financeira e a autonomia para realizar esse tipo de contrato. Porque a gente sabe que a saúde é sustentada pelos 3 entes. Tá? A União tem que investir dinheiro, o Estado tem que investir dinheiro e o município também tem que investir dinheiro. A mesma coisa da educação. Todo mundo tem que investir dinheiro. Nessa questão aqui, o investimento é do Estado do Ceará e do município de Fortaleza, que são obrigados a investir dinheiros próprios na saúde, para complementar, né, a estrutura da saúde como um todo. Do mesmo jeito que a União Federal também tem essa obrigação. Então, a União Federal também é obrigada a fazer a compra desse material para dar suporte, não só à estrutura hospitalar federal, mas para as estruturas também dos municípios e dos estados, como um auxílio, certo? Onde é que ele faz isso, professor? Ele faz isso nesse parágrafo aqui, ó. Certo? Que ele vai relatar as questões da legalidade, né? Da realização de contrato firmado e, em razão disso, quem é que teria precedência, prioridade? Ora, se o Estado contratou e pagou,
Então, o contrato diz que é ele que tem que receber. Se o Ministério da Saúde também está precisando para poder repassar para outros estados, ele também deve comprar. Fazer o mesmo contrato de aquisição. Ok? Até aí, entendido? Alguém está acompanhando aí? Sim, ok. Por mim, está entendido. Tá entendido então, né? Beleza. Aí, a parte Por mim também tá final, ok. a parte final dele, gente, é a conclusão. Que na sentença a gente chama de dispositivo. Por que é dispositivo, professor? Porque ele dispõe. Dispõe assim, né? Em razão disso tudo que eu fundamentei, eu concluo que. Aí ele vai em face lá do que permite o artigo do Código de Processo Civil, né? Percebe que ele vai passo a passo dizendo que ele tá decidindo conforme a lei, sempre. Certo? Então, conforme o artigo tal, né? Combinado com outro artigo tal da lei, beleza? Ele vai decidir nesse sentido. Tá? 1. Estando os equipamentos ainda na posse da empresa, seja mesmo determinada a entregar os bens à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, aí ele vai dizendo como é que essa entrega tem que ser feita. Beleza? Como foi urgência, tem que intimar também com urgência, para que todo mundo cumpra a decisão dele. Tá? Após a diligência para cumprimento da tutela, aí ele vai mandar citar a União Federal. Por quê? Porque ele tomou essa decisão sem ouvir a outra parte. Certo? Ele fala aqui para manifestar a parte ré, né? Aí ele vai lá assinar, tal, dizendo que é o juiz, tal, beleza. Só lembrando que a parte ré é a União Federal. A União Federal, no caso, é a empresa. Certo? A União Federal é a empresa. A regra, gente, no direito, é uma expressão latina, né? Inaudita altera partes. Né? Você não pode deixar de ouvir a outra parte para poder decidir. Sempre tem que ouvir as duas partes. Essa é a regra. Qual é a exceção, professor? A exceção é essa aí. Ora, professor, mas se for um caso de vida ou morte, de urgência urgentíssima, não dá tempo de você ouvir a outra parte, porque senão o direito já era. Como é que você faz nessa situação? Aí você tem as medidas liminares, a tutela de urgência nesse caso, tá? Que você decide apenas ouvindo uma parte, mas aí você se cerca de toda a segurança para decidir, beleza? Depois que você decide em matéria liminar, ou seja, provisoriamente, aí você manda ouvir a outra parte. Até aí, ok? Ok, professor. Ok, né? Ok. Tá. Então, assim, percebe que numa decisão judicial não tem nada de bicho de sete cabeças. Tá? Claro que isso é uma novidade para vocês, mas vocês percebem que o juiz, a todo instante, para ele poder seguir, para ele poder se movimentar, para ele poder caminhar, redigir a sua decisão, ele sempre se recorre à lei. Olha, eu estou decidindo conforme a lei. Que lei? Aí ele vai dizendo, essa lei, a Constituição, a lei tal, não é uma decisão nova, é uma decisão que outros tribunais estão tomando, então eu estou tomando essa decisão nesse mesmo sentido, me apoiando também nesses mesmos argumentos. Então, o meu entendimento é compartilhado com outros juízes. Eu não estou fazendo aventura, eu não estou decidindo aqui de forma aventureira, né? Eu estou dizendo que os outros juízes também entendem nessa circunstância, dessa forma. Tá? Deu para compreender essa estrutura? Hein, gente? Deu para compreender essa estrutura aí? Deu. Então, assim, como é que é a estrutura de uma decisão judicial, professor? Né? A descrição do pedido é o relatório. É a mesma coisa que vocês fazem no trabalho de vocês. O desenvolvimento argumentativo, os fundamentos. Ou seja, eu relatei. Aconteceu isso. Ou as partes estão alegando isso.
Estão me pedindo isso. Isso o que, juiz? Eu tenho que dizer o que é. Mas, professor, isso está no processo. Para que eu vou repetir? Não interessa. Para que você formule uma decisão, você tem que resumir aquilo que as partes pediram. Você não pode dizer, conforme o pedido lá do processo, não pode fazer isso. Você tem que relatar. Você tem que resumir o pedido na sua decisão. Depois que você resume o pedido, você vai argumentar, você vai analisar, você vai fundamentar juridicamente se você vai concordar com o pedido ou não. Beleza? E na parte final, na parte conclusiva, lá na conclusão, que a decisão judicial chama de dispositivo, você vai dizer como é que você conclui. Como é que você decide. Você pergunta, tá bom, juiz, você relatou o fato, relatou o que foi pedido, você fundamentou, beleza, mas agora decida, meu amigo. Você vai conceder ou não vai? Vai. Em que sentido? Tá? Então, a decisão judicial é feita nessa forma. Beleza? Deu para entender? Sim, Deu sim. professor. Deu sim. Né? Sim, sim. Então, se vocês forem para um estágio e pedirem para você fazer uma decisão dessa, você sabe fazer. Eu acho que não. Assim, né? Calma lá. O juiz vai lhe pedir assim, ó. Guilherme, Bruno, Sávio, Cristina. Cadê Inara, né? Olha, tá aqui esse processo. Faça o relatório para mim. Aí você gela logo, né? Ok, doutor, vou fazer. Aí você pensa, me lasquei, né? E agora? Ora, o que é o relatório? Eu vou ler o que é que as partes argumentam, o que é que elas pedem, os autores, e vou resumir. Vou resumir aqui. Não é do mesmo jeito que o juiz iria fazer, mas é o que eu consigo fazer. Então, vou resumir. Peguei, tá aqui, excelência, né? Tá aqui, doutor, relatório. Ele vai olhar assim. Tá bom. Ok, obrigado. Opa, primeiro relatório que eu fiz. Aí ele vai fundamentar, tá? E depois vai decidir. Só que o relatório, que é aquele resumo que ele precisa fazer, para ele não perder tanto tempo, ele pede para o assessor dele fazer. E você faz. Aí você percebe, poxa, é a mesma coisa que eu estou fazendo no meu trabalho. Escrito lá do professor Roberto. Eu tomo conhecimento de um fato, de um caso, e vou relatar, e vou resumir. Quanto mais bem feito o meu resumo, melhor. Ou não é isso que vocês estão fazendo? É isso mesmo. Então, É verdade. claro que isso vai sendo aperfeiçoado, né, pela prática. Tu já fez quantos relatórios, menino? Rapaz, fez uns 30. E tu, 50. Porra. Então, aquele que fez 50 já tem mais prática. Quando é que tu fez, minha amiga? Faz 3 anos que eu faço isso. Eu estou 3 anos aqui no estágio. Comecei no 3º período, eu estou no 9º. Então, desde o 3º período que eu faço isso. Quando eu for para a vida profissional, isso é moleza para mim. De tanto que eu fiz. Tá? A partir desse momento, o juiz toma confiança em você. Não, meu amigo, faça a sentença que eu vou revisar. Opa, já estou acostumado a fazer mesmo. Mais uma, menos 3. Tem problema nenhum. Vou fazer. Claro que eu não vou fazer do mesmo jeito que o juiz faria. Eu vou fazer segundo as minhas condições. Tá? Até porque o juiz tem mais bagagem e mais experiência do que eu. Só que eu consigo fazer e entregar para ele melhorar. Ok? Mas aí eu vou dar conta. Como é que quando, professor, eu vou começar a dar conta? A partir de agora. Tá? A partir dos nossos trabalhos. Que eu tenho um fato e eu vou relatar para o professor, no meu trabalho, um resumo daquilo que eu compreendi, do que eu entendi, do que eu percebi naquele fato, naquela pesquisa que eu fiz. Tá? Aí eu faço o meu relatório. Depois eu vou fundamentar juridicamente aquilo que eu vi, para depois eu concluir. Tá? Isso, mudando, ajustando para a peça da decisão judicial, é a mesma coisa que vocês vão fazer na carreira jurídica sempre de vocês. Certo? O detalhe ou o mais exigível nessa construção vai ser o conhecimento que você tem do direito. Ou seja, das leis, né?
da Constituição, do Código Civil, do Código de Processo Civil, das leis administrativas. Aí você vai aprendendo com as outras disciplinas. Você vai pegando bagagem. Quando você receber isso, você, não, peraí, direito à saúde. Isso aí tem lá no Código de Processo Civil, essa tal de tutela. Mas o direito à saúde está lá na minha Constituição e está lá naquela lei. Pronto, é isso aqui que eu tenho que saber. Mas isso para essa decisão. Aí você pode pegar outros tipos de decisão, tá? De decisões que você vai ter que aplicar outra parte do direito. E aí, a depender do local onde você esteja no estágio, você vai se aperfeiçoando nesse tipo de direito, nesse tipo de matéria, tá? Aí você vai ficando craque. Beleza? Mas assim, alinhando estudo teórico com feitura prática ou de trabalho ou de peça. Beleza? Os nossos alunos estão entrando no estágio no terceiro período. Tá? Então, no terceiro período, o cara já começa a ver isso aí. Claro, você está começando, ninguém confia em você, você vai pegando coisa mais fácil. A depender da sua disposição, da sua coragem em aprender, as pessoas vão lhe entregando pouco a pouco um material mais qualificado para que você vá aprendendo e exercitando isso. Beleza? Ok? Beleza. Ok. Ora, eu comecei, gente, no Poder Judiciário lá do Ceará. Vocês sabem que eu sou do Ceará, né? Eu comecei lá, eu passei no concurso público lá do tribunal e fui trabalhar em juizado especial, fazendo petição inicial. Ou seja, fazendo peça, né, preliminar que advogado faz. Eu não sabia fazer. Ora, eu estava no começo da faculdade. Né? Entrei, saindo do ensino médio, entrando na faculdade, eu cheguei no tribunal. Aí eu pensei, pai, como é que faz isso? Eu vou aprender. E fui aprendendo. Ué. Passei 18 anos fazendo isso. Né? Entre petição inicial, né? Decisões como essa de tutela de urgência, né? Auxiliando os juízes, né? Assessorando o desembargador, enfim. Só que você vai carregando uma prática muito grande, porque você vai fazendo muitas vezes. E tudo tem um começo. O começo sempre é mais difícil. Porque você vai aprendendo. A questão é a sua postura. Eu vou aprender esse negócio. Como é que faz? Eu só vou aprender fazendo, meu amigo. Então eu vou fazer. No comecinho, ó, é difícil, como um todo. Depois você vai aprendendo. É a mesma coisa da produção do vídeo. No começo, é uma dificuldade danada. Depois você vai pegando jeito. Depois você vai aprendendo. Tá? Que isso Tudo. É por isso que na nossa faculdade, isso aqui na FDCom, a gente aperta desde o primeiro período. Tá? Se é para você começar essa viagem de construção profissional, você vai começar desde agora. Tá? Para você não perder tempo. Para você já ter contato com isso e ver que isso não é um bicho de sete cabeças. Claro que você tem que ter uma qualidade para você construir esse texto, esse linguajar, né? Mas aí você vai pegando intimidade. Você vai construindo e acompanhando. Tá? Então, superada essa decisão aí, não acabou, é lógico, né? A gente vai para outra decisão. Vamos ver aqui se a gente atualiza. Vamos lá. Eu não gosto dessas propagandas. Vamos lá. No Conju, o que é que a gente recebe? Dia 29. Ontem, né? Decisão recentíssima. Alexandre de Moraes suspende nomeação de Ramagem para a chefia do STF. Para a chefia da Polícia Federal, da PF. Aí, o site jurídico vem relatar o que é que o ministro decidiu. Tá? Beleza. Explicando aqui direitinho. E lá no final, por isso que eu gosto do Conju, lá no final, ele trata da decisão, ele anuncia a decisão, e lá no final ele diz qual decisão é essa. Eu estou aqui com essa decisão, tá? Mas para vocês verem, ó, eu peguei a notícia, eles recortam uma parte da decisão, aqui é o ministro, né? Coloco entre aspas, para dizer que não são eles que estão falando, é o ministro, são palavras do ministro. Então, logicamente, não cabe ao Poder Judiciário moldar subjetivamente a administração pública. Ou seja, não cabe moldar, aliás, não cabe ao Poder Judiciário dizer como é que
assim, detalhadamente ou pessoalmente, ou o próprio judiciário dizer como é que vai ser o executivo. Certo? A administração pública. Porém, a constitucionalização das normas básicas do direito administrativo, ou seja, a constitucionalização, o que é isso? É o direito administrativo lido a partir da Constituição. Tá? Então, tudo no nosso ordenamento é lido a partir da Constituição. Então, a gente pode dizer que há uma constitucionalização de todas as leis, de todos os códigos. A gente podia dizer assim, ó, a constitucionalização do Código Civil, ou da lei civil, a constitucionalização do direito penal, ou da lei, ou do Código Penal. Como assim, professor? Eu só posso ler, eu só posso interpretar o Código Penal, o Código Civil, à luz, né, sob o foco, sobre a regência, o domínio da Constituição. Isso aí a gente não tem mais nem dúvida, né? De tanto que a gente fala na nossa sala. Né? Hello? Sim. Não senti firmeza nesse não, viu? A gente diz, nas nossas aulas, né, que a Constituição é o núcleo do nosso ordenamento jurídico, não é? Sim, sim. Né? É o núcleo do nosso ordenamento jurídico, é a peça normativa mais essencial, é o fundamento de toda a estrutura, é a base de toda a estrutura do ordenamento, e ela, né, interliga ou ela cola todo o nosso ordenamento jurídico, ou seja, ela junta, ela unifica todo o nosso vadimeco, todo o nosso ordenamento jurídico. Então, se é ela a referência, então tudo tem que ser interpretado e entendido a partir dela. Então, se você quer saber Código Civil, você tem que interpretar o Código Civil, porque lembra que o Código Civil vem aplicar os direitos que estão na Constituição. Não é isso que a gente já está cansado de ouvir aqui nas nossas aulas? Sim. Né? Uhum. Toda a nossa Constituição, para ela ser aplicada, ela precisa das leis. Lei civil, lei penal, processo civil, processo penal, tributário, administrativo, enfim. Tá? Então, todas as leis vêm para poder aplicar os direitos que estão na Constituição. Então, tudo parte da Constituição. Então, é por isso que ele fala aqui, ó. Então, é como se fosse assim, a leitura constitucional do direito civil, ou do direito penal, ou do direito administrativo. Tá? Aí ele vai dizer que permite ao Poder Judiciário impedir que o Executivo, né, molde, transforme a administração pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos. Ou seja, o que é que ele quer dizer? O Executivo não pode tomar decisões contra a Constituição. Certo? Aí você vai dizer, professor, isso é moleza. A gente sabe desde a introdução ao direito, a gente está cansado de ouvir, o professor Roberto até repete demais isso, como se a gente não entendesse, é só para um reforço, né? Todo o Estado, todo o agente do Estado, a administração pública, o servidor público, ele só faz aquilo que a lei determina. Estamos carecas de saber, né? Não é isso? Sim. Sim. Então, meu amigo, o Executivo só pode fazer o que a Constituição manda, o Judiciário também, todo mundo. Não escapa ninguém, certo? Então, ele vem dizer aqui que o Executivo não pode tomar decisões contra os princípios e contra as determinações da Constituição. Aí ele explica, pois a finalidade da análise judicial, né, da revisão judicial, da análise judicial, é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional, ou seja, atos contra a Constituição, inclusive no tocante às nomeações para cargos públicos. Beleza? Ele fala assim, se for contra a Constituição, não pode. E se não pode, o que é que acontece? Né? E devem observância não somente ao princípio da legalidade, ou seja, tudo é conforme a lei, mas também aos princípios da impessoalidade. Tá? Eu não posso fazer isso porque você é meu amigo. Da moralidade e do interesse público. Então ele vai dizer que esses princípios aqui da Constituição impedem que o presidente nomeie aquela pessoa. Certo?
Quando a gente vai aqui Certo. abrir a decisão dele, a gente vai perceber que tem a mesma estrutura daquela outra decisão. Tá? Aqui é um mandato de segurança, é uma outra ação constitucional, que vocês vão ver lá no terceiro período como é que ela é feita. Tá? E tem a mesma estrutura. Lá vai, ó. Ele vai explicar. Trata-se de mandado de segurança, que é a ação que o pessoal lá moveu, né? Com pedido de liminar, porque é urgente, tá? Impetrado, ou seja, iniciado, aqui nesse caso, pelo partido tal, no qual se aponta, se argumenta, como autoridade coautora, aquela pessoa que está cometendo ilegalidade, o presidente da República. Aí ele vai dizer, o presidente da República, né, o qual, segundo se afirma, segundo é afirmado por eles, teria incorrido em ilegalidade ao editar, ao produzir, né, em 27 de abril de 2020, o decreto de nomeação da pessoa tal para exercer o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ok? E ele vai continuando explicando. Ó. O impetrante, quem é o impetrante? O partido lá. Tá aqui, ó, o impetrante. Quem é o impetrante? É o partido. Professor, por que aqui muda de nome? Isso aí vocês vão ver que é um detalhe para se adequar ao tipo de ação. Mas isso aqui não importa não, isso aqui é mais um rigor técnico para quando você falar impetrante, você já saber qual é a ação que está sendo, né, elaborada. Aí ele vai continuar a explicar. Ó. O impetrante sustenta, inicialmente. Aqui ele não faz nem resumo não. Ó. Aqui ele copia. Certo? Copiou o que o cara colocou lá, lá no pedido dele. E continua. Argumenta que copia de novo. Não vai nem resumindo, ele copia mesmo. Tá? Até aqui. Aí ele fala, ressalta. Aí copia de novo. Aí, né, utilizando o caminho mais fácil, afirma na sequência que copia de novo. Ó. E vai copiando a petição inicial. Menciona nesse sentido que copiou de novo. Cita também, copia. Destaca ainda, copia de novo. E por aí vai. Ó. Beleza? Isso tudo, resumindo. Só que aqui ele não resume. Ele retira as partes do processo, né? Copia e cola. Beleza? Só que aqui ele faz ele vai sublinhando quais são as partes mais interessantes lá do pedido, lá do partido. Aí ele vai copiando e colando. Tá? E no final ele vai, requer ao final, eu também não vou resumir. Eu vou colar e copiar o que ele pediu. Ok? Entendido aí? Ok. Assim fica mais fácil, né, Bruno? Não, bem mais. Hein, Guilherme? Assim dá mais. para fazer mais rápido, né? É. Mas lembra, professor, eu estou assessorando o ministro Supremo. Ele pediu para eu fazer o relatório. Só que eu não fui, né, inocente. Eu peguei as principais partes do pedido, copiei e colei e entreguei para o homem. Não foi o que foi feito aqui, não? Foi. Né? Não nas palavras dele. Aqui é nas palavras do cara que pediu. Sim. Então aqui é mais fácil ainda, né? Ainda mais fácil. Qual foi o trabalho da pessoa que fez isso? Ela só leu o pedido do partido lá. Sublinhou as partes mais importantes, copiou e colou. Beleza? E ele vai dizendo, ó, essa parte aqui está na folha 14. Essa parte aqui está na folha 12. Essa parte aqui, né? Está na folha 17. Por aí vai. Tá? Aí ele vai decidir. Nessa decisão, aí ele vai construir o fundamento dele. Tá? Primeira questão que se coloca diz respeito à legitimidade. Ou seja, o partido, ele pode entrar com ação? Ele vai dizer que pode. Certo? Entendo, como sempre defendi, né, que os partidos políticos, desde que tenha deputado ou senador, ou seja, que seja representado, eles podem fazer pedidos de ação nesse sentido. Então ele diz que o partido pode pedir. Aí ele vai dizer assim, ó,
baseado em quê? Você diz isso, ministro? Ele vai dizer que, olha, os outros ministros também decidiram desse mesmo jeito. Onde é que eles decidiram? Ele vai dizer qual é o processo. Tá? Então ele vai dizer que ele entende isso e não é sozinho, não. Tá? Ele entende isso, mas os outros ministros também entendem desse mesmo jeito. Então ele diz de cara que o partido ele pode entrar com ação. Para não deixar dúvida, ele vai dizer o que é que uma ministra já tinha decidido. Certo? Olhe, ela decidiu que também pode, o partido político ele também pode pedir, ou também ele pode entrar com um processo. Para não deixar mais dúvida, ele vai chamar a lei, dizendo o que é que a lei diz. Ele vai lá, interpretado, ele vai dizer isso aqui. Beleza? Aí reafirma que a supremacia absoluta das normas constitucionais, aí ele vai falar sobre direito constitucional. E por aí ele vai formulando, colocando site conjunto, tá vendo aqui, ó? Tá? Vai falando de um artigo que ele escreveu, tá? Característica básica do presidencialismo, ele vai fundamentando, que essa parte aí é a parte mais qualificada, né? Beleza. E ele vai construindo, ó, vai citando autor, o curso de Direito Constitucional, né? De que autor? Do autor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, do autor Paulo Bonavides, diz isso aqui. Então ele não vai dizer que é ele que está pensando desse jeito. Não, eu penso desse jeito, do mesmo jeito que pensam os outros autores do livro. Tá? Ele não vai ter a pretensão, mesmo ministro do Supremo, dizer que ele entende sozinho e basta. Não, meu filho, não basta não. Para ser fundamentado, você tem que dizer que essa é a sua ideia, esse é o seu pensamento. Aí você diz que os autores, né, dos livros tais pensam assim também. Ou o ministro pensa desse jeito, porque ele estudou assim nesses livros. Certo? Ok? Beleza aí? Ok. E assim Sim, assim ele vai fazendo, ó, conforme o autor tal. Beleza? Cita até em inglês, ó. Então repara, gente, que o próprio ministro do Supremo, né, um cara que é professor, quando ele vai argumentar a decisão dele, ele utiliza os outros professores, os outros, né, autores de livro, para ele pensar, argumentar, analisar e dizer, olha, eu não estou pensando sozinho. Eu penso da mesma forma que esses outros autores pensam. Certo? E aí ele vai construindo toda a fundamentação dele baseada nisso. Sempre citando outros autores. Tá? Citando a nossa Constituição. Citando outros autores. E assim vai fazendo. O que é que a nossa Constituição diz? Certo? Se ela diz assim, como é que eu vou interpretar? Bem, eu vou interpretar desse jeito, me valendo dos ensinamentos do autor tal, que tem um livro de Direito Administrativo. Desse autor também, né, que fala no direito dele, ou num artigo que ele tem, e por aí ele vai, ó. Tá? Vai citando parte a parte da decisão, sempre com o apoio de um livro, de um autor. Ok? Aqui ele vai fazendo tudo, sempre desse jeito. Ó. Ele nunca pensa sozinho. Ele pensa, desenvolve o pensamento dele, mas baseado também no que os autores dizem. E ele vai todo tempo citando. Ó. Tá? Ele vai dizer que os outros ministros também decidem desse jeito e vai construindo a peça dele todo desse jeito. Ó. Ele fundamentou. Desse jeito que eu fundamentei, também pensam esses dois autores aqui. Ó. E ele cita. Tá? E vai construindo todo o tempo desse jeito. Ó. Ele pensa, analisa e diz que essa análise dele é baseada também nesses livros. E assim vai. Né? Parte por parte. Que partes são essas, professor? Essas partes aqui que ele selecionou. Na parte inicial. Lembra? Então, para cada parte dessa que ele seleciona, ele vai construir uma fundamentação.
é como se eu dividisse o pedido em várias partes e para cada parte eu fosse dizendo qual é a compreensão melhor a ser feita dessa parte, tá? Então eu vou construindo o meu argumento, fazendo referência a cada parte dessa. A parte que eu copiei e colei lá do pedido inicial, certo? E aí eu vou construir a minha análise toda em cima disso. Eu não vou construir a minha análise do zero, eu vou construir a minha análise baseado no que a parte está pedindo. Ela pede essas partes todas que eu selecionei, copiando e colando, e aí eu vou analisar uma por uma sendo analisada e sempre colocando, né, como a gente vem observando, o apoio de livros. Ok? Tá? Por fim, ele vai para o fato, né? O que é que o ministro Moro, o ex-ministro Moro disse, né? Não basta eu dizer o que ele falou. O que é que ele faz? Ele copia tudo o que ele disse, transcreve. Pessoal, mas dá muito trabalho, não é melhor resumir, não? Não, porque aqui é o Moro que está dizendo, não sou eu, então não vou resumir. Eu vou colocar como se eu estivesse digitando o que ele estivesse dizendo. E também o presidente. Vou colocar tudo o que o presidente falou. Tá? Aí ele vai dizer, né, o que é que outros, né, integrantes do processo também disseram. E aí ele vai construindo. Eita, professor, que o negócio é grande. Vai, né? É um nível de Suprema Corte, né? Beleza? E aí ele vai sempre se apoiando nos professores, ó, nos autores dos livros. Tá? Para decidir o seguinte, no final, diante de tudo que ele disse, que ele fundamentou, aí ele vai dizer, nos termos da lei, defiro a medida liminar para suspender a eficácia do decreto, que é o decreto que nomeou, né? No que se refere à nomeação e posse da pessoa tal para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ok? É a decisão dele final. Final não. É a decisão dele nessa peça, né? E essa decisão é feita na parte final. E, além disso, determino ainda, imediatamente, notifique-se a autoridade impetrada. Quem é a autoridade impetrada, professor? Lá no começo. A autoridade impetrada quem é? Presidente da República. Certo? Então ele manda que o presidente se manifeste. Ou ele abre oportunidade para que o presidente se manifeste. Tá? Isso está previsto onde? Na lei tal e no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Certo? Até aí, entendido? Sim, sim, professor. Então, essa parte final aqui, ó, que é o que nos interessa. Tais acontecimentos, juntamente com o fato de a Polícia Federal não ser órgão de inteligência da Presidente da República, mas sim exercer nos termos da Constituição. Ou seja, todo mundo sempre é nos termos da lei, nos termos da Constituição. Né? Com exclusividade às funções de Polícia Judiciária da União, inclusive em diversas investigações sigilosas, demonstram, tá, nessa parte de conhecimento inicial, cognição, né? Porque ele está fazendo a liminar, então é numa análise assim inicial. Estão presentes os requisitos necessários para a decisão, a concessão dessa medida liminar que foi pedida, né? Uma vez que aí ele vai colocar as expressões aqui, né, que permitem essa decisão, ou seja, o fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito. Que fumaça do bom direito é essa? Rapaz, tudo leva a crer que é isso. Não tenho prova suficiente, mas tudo leva a crer que é isso. Tá? Aí ele fala, né, de inquérito para apuração de eventuais práticas de crimes relacionados. Tudo em hipótese, né? Tá percebendo? A própria nomeação futura do comando da Polícia Federal. Então ele vai dizer o seguinte, analisada a decisão, né? A estrutura da decisão. Ok? Beleza? Beleza, Roberto. Beleza. Aí quais são os desdobramentos?
A gente vai ver logo depois. Cancelamento da nomeação lá repercute no Senado. No caso, a decisão lá do Supremo, né? Ok. A gente vai ter um doutrinador que vai perguntar o seguinte: o judiciário é quem decide quem pode ser ministro ou diretor da PF? O que é que vocês acham? Hein? Hein, gente? Alberto, eu pessoalmente eu acho que se está na Constituição, quem tem que decidir é o presidente. Não estou ouvindo, sabe? Se está na Constituição Federal, quem tem que decidir é o presidente, né? Eu acho que o STF... Exatamente, sabe? Ora, a competência para a nomeação de ministro é do presidente. E o diretor da Polícia Federal está abaixo do ministro. Então, o diretor da Polícia Federal é como se fosse um adjunto do ministro. Na hierarquia está abaixo. Senhora, se o presidente pode nomear o ministro, quanto mais quem está abaixo do ministro. Entende? Então, esse artigo aqui, né? Esse professor, esse jurista, o Lênin Streck, ele vai dizer, ora, como assim? Quer dizer que agora o judiciário é que diz quem o presidente pode nomear? Não, meu amigo, negativo. O judiciário não vai dizer quem o presidente pode nomear ou deixar de nomear, não. Porque essa é uma competência do presidente. Do mesmo jeito que o presidente não pode dizer quem é que vai trabalhar com os ministros. Entende? Aí ele vai argumentar aqui, ó. Tá? Na outra, o que é que o Bolsonaro faz? O presidente desautoriza a Advocacia Geral da União e pede para recorrer da decisão do Alexandre de Moraes, do ministro. E não. Quem decide sou eu. Eu não aceito essa ingerência do judiciário. E ele está certo. Tá? O que é que você percebe? Ora, o Judiciário Supremo nessa decisão vai dizer que a pessoa nomeada é amiga do presidente. Aí você pergunta, e qual o problema? Quer dizer que o presidente só pode nomear desconhecido dele, é? Ou ele só pode nomear inimigo? Se a pessoa for da confiança dele, portanto, amigo dele, ele não pode nomear? Compreende? Sim, compreendo. Aí está aqui o decreto, né? Torna-se sem efeito o decreto, já que foi suspenso, mas ele vai brigar por isso, né? Aqui são as outras decisões, o pessoal faz uma charge, né? Está aqui o mandato de segurança, as decisões. Então, qual é o fundo, gente, dessa nossa análise? Ora, deixa eu tirar aqui o quadro. Ora, o fundo na nossa análise, depois daquela toda análise que o ministro do Supremo faz, você no final pergunta, ora, mas ministro, tá bom, você fundamentou de uma forma muito bonita, muito erudita, né? Citando muitos autores, inclusive em inglês, ótimo. Mas eu quero saber o seguinte, a competência para nomear o ministro e os que estão abaixo do ministro, na nossa Constituição não diz que é o presidente? É. E por que ele não pode? Não, porque ele pode, o diretor, né, pode agir contra a Constituição. Meu amigo, ele pode, mas ele não agiu. Então você está supondo que ele vai agir contra a Constituição. Mas ele não agiu. Se ele tiver que ser punido ou apontado um ato contra a lei, ele tem que primeiro praticar esse ato. Tá? Mas agora, segundo a nossa Constituição, quem nomeia ministro é o presidente. É de livre nomeação dele, claro, desde que os que estão sendo nomeados, eles façam jus ao cargo, ou seja, eles preencham os requisitos de idade, né? Enfim, os requisitos que a própria Constituição diz que tem que ter. Fora isso, é o presidente que nomeia. Se é a Constituição que diz isso, a nossa pergunta final é, o ministro decidiu bem? Ou seja, lá no trabalho dos presídios, fazer justiça não é aplicar a lei? Não é aplicar a Constituição? Não é isso?
Sim, sim, professor. Então, para o ministro do Supremo fazer justiça, o que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer é aplicar a Constituição e aplicar as leis. Se a Constituição diz que quem nomeia o presidente é o presidente que tem que nomear. Se eu não gosto da pessoa, problema meu, tá? A competência é do presidente. Então, se o presidente tem essa competência, a Constituição tem que ser cumprida. E é essa a função do ministro do STF. Beleza? Beleza. Compreendido aí a nossa beleza. análise? Sim. Tranquilo. Então, decisão judicial não é mais mistério para ninguém, né? Mais ou menos. Né? É, A gente já esperado. está... Vocês já foram apresentados, né? Então, vocês já têm essa Isso. primeira Já tivemos o proximidade. primeiro encontro. O primeiro encontro a gente já teve. Calma lá, ainda tem que, né, Isso, rolar um papo temos ainda, que- né? Dialogar Então, ainda alô. para perceber. Exato. Então, gente, esse era o nosso compromisso para hoje, tá? Alguma pergunta? Ok? Por mim, não. Podemos Tô encerrar? Não, ok por mim, É. professor. Então, vamos encerrando agora, tá? Boa noite aí, obrigado pela companhia, Boa noite. pela parceria, pelas perguntas, pela participação. Vou baixar no YouTube e fornecer o link para vocês.